Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Eu vou compartilhar com vocês minha tela. Eu vou trazer alguns pontos relacionados ao conteúdo e vou trazer alguns elementos em exercício. Vamos lá? A alfabetização é a aquisição do código da escrita e leitura. Ponto. Aqui, gente, o conceito está dado. Conceito está dado, é o conceito que é cobrado em prova. A alfabetização é a aquisição do código da escrita e da leitura. E segundo Magda Soares, se faz pelo domínio de uma técnica. Qual é a técnica? Grafar e reconhecer as letras usando o papel. Entender a direcionalidade da escrita e pegar no lápis e codificar. Aquela criança que eu falei, ela codificou o S, o E, o D e o A. Ela entendeu que aquilo era shampoo? Não. O shampoo veio do letramento dela. A alfabetização seria o significado da palavra. Estabelecer relações entre sons e letras de fonemas e grafemas. Comando está dado. O grande objetivo da alfabetização é capacitar o indivíduo a codificar e decodificar uma língua, assim como entender as características da tecnologia da escrita, letras, número, acentuação e símbolos, e a forma como se estrutura. Então, veja bem, olha, tem gente que acha que tecnologia é isso aqui. É celular, é computador, é isso. Não, gente. Tecnologia está relacionada ao desenvolvimento da informação. Um quadro negro foi uma grande tecnologia. A escrita em giz foi uma grande tecnologia. Um livro, uma grande tecnologia. Então, quando nós falamos sobre tecnologia da escrita, é você poder olhar e saber o que está escrito ali. Imagina que mundo difícil de escuridão que viveríamos se andássemos na rua e não soubéssemos o que está escrito. Então, tecnologia da escrita. Isso aqui cai em prova. E tem gente que erra, porque não entende que escrever é uma tecnologia, tá bom? Tecnologia da escrita, letras, números, acentuação e símbolos. E a forma como se estrutura. O processo de alfabetização envolve explicar como as palavras e as sentenças elas são formadas, como ela é estruturada, como um parágrafo é organizado e toda a didática da escrita. Aí eu começo a pensar numa relação pedagógica, porque olha quem veio. A didática da escrita, como eu vou escrever, como eu vou organizar essa técnica, né? E aí vem processo de letramento. O letramento ocorre quando o indivíduo já está familiarizado com a leitura e a escrita e está preparado para desenvolver no dia a dia. Olha que letramento é a aplicação do conhecimento. Vou de novo. Letramento é a aplicação do conhecimento. Se eu aprendi a ler, fiz a leitura, aprendi a escrever. Agora eu preciso utilizar a partir do quê? Do exercício, da prática social da escrita. No letramento, ele percebe o sentido amplo da alfabetização, pois além de dominar o código oral e escrito, ele reconhece as características e o uso do texto. Ele sabe para que serve isso. Aonde se aplica. Então, o conhecimento das letras, de novo, o conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que é o uso social da leitura e da escrita. Gente, não vai errar amanhã, hein? Depois dessa explicação aqui, ó, não tem como errar. Letramento é o uso social da leitura e da escrita para formar cidadãos atuantes e interacionistas, e é preciso conhecer a importância da informação sobre o letramento e não de alfabetização. Gente, não desconecta do outro. A alfabetização é a interpretação do símbolo, é a leitura,
mas a prática é o letramento. Então, um está conectado no outro. Eu posso dizer que os dois, o ideal é que seria indissociável, mas infelizmente nós temos pessoas que são alfabetizadas, mas não são letradas. Sabe por quê? Não conseguem interpretar um conhecimento e aplicar ele no contexto social. Os objetivos do letramento são dominar a linguagem em qualquer contexto, apropriar-se das práticas sociais da leitura e da escrita, empregar adequadamente a leitura com as suas práticas sociais, perceber ali a realidade por meio da leitura do mundo, produzir significados e sentidos por meio da leitura e proporcionar o quê? Reflexões. Lembrando, o letramento é um processo muito amplo e envolve diversos aspectos, como pessoais, sociais, culturais, históricos, econômicos, tecnológicos, entre outros. Eu não sei se a Ana está aqui ao vivo, mas nós trabalhamos juntas em uma unidade de EJA, e ela é professora alfabetizadora dos alunos da EJA. E ali o letramento era muito forte, a experiência de vida dos alunos dentro de um contexto social. Então, o letramento, ele é um processo mais amplo. Então, é necessário a conexão dele com a alfabetização para trazer emancipação. Então, gente, a alfabetização é um processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever. O letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, por meio da alfabetização, o sujeito é capaz de decodificar uma língua, aprendendo a ler e escrever. O indivíduo alfabetizado não significa necessariamente um indivíduo letrado. Foi o que eu disse. Uma pessoa que somente sabe ler e escrever, mas não consegue aplicar, não é uma pessoa letrada. Níveis da escrita, nós vamos ter o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Então, a gente só não pode esquecer que existem esses níveis no processo de desenvolvimento. E agora, gente, eu vou chegar aqui para a gente ir fechando nosso encontro, falando um pouquinho das tendências pedagógicas, para a gente não esquecer. As liberais são as tendências tradicional, renovada, progressivista, renovada, não diretiva e tecnicista. Na pedagogia progressista, nós vamos ter aqui as tendências libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Olha quem veio dar oi aqui, gente. Demerval Saviani, né? Demerval Saviani, maravilhoso. Não críticas, crítico, reprodutivista e críticas. Demerval Saviani, ele trata de um exemplo, de um termo que se chama ali histórico-crítica. A Rede Municipal de Campo Grande usa muito essa perspectiva histórico-crítica. Então, segundo as tendências pedagógicas, nós temos ali o liberal e progressista. Essa definição que está aqui na mão de vocês para análise é a definição organizada por Libânio. Temos aqui a tradicional, que baseia-se na transmissão de conhecimento. O aluno com aquela orelha desse tamanho e o professor só que fala e repete. Tradicional. Libertadora propõe a superação das desigualdades sociais por meio da educação crítica e reflexiva. Já valoriza a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento e na transformação social. Paulo Freire faz parte aqui dessa visão libertadora. Na tecnicista, nós temos uma visão que é aquela em que o professor é quem deposita os conhecimentos. Só que tem um detalhe. A tecnicista faz parte de um método sistemático. Então, o aluno e o professor, veja bem, o aluno e o professor, eles são o quê? Coadjuvante.
Quem é o forte no processo? É o método. Nada mexe no método, tá? Tecnicista, método. Regra, precisa seguir o método assim, pontual. Então, na visão tecnicista, a relação é com o método, sequencial, repetição. O professor só reproduz o que está onde? No método. Então, tecnicista, aluno e professor, coadjuvante. Comportamentalista, dentro da relação com o behaviorismo, destaca ali a observação e a modificação dos comportamentos em relação às questões de recompensa e punição. Gratidão, bom descanso e sucesso para vocês!